Nosso texto diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o texto que inicialmente eu gostaria de citar para que a gente pudesse entrar nesse tema, a relevância da reforma protestante na educação. É importante que a gente saiba bem o porquê de observar a reforma protestante e o porquê de olhá-la agora no prisma da educação. A reforma protestante traz como um dos pontos mais importantes o retorno às Escrituras. E a gente precisa se apresentar a Deus. Primeiro, o texto fala, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, cuidar da nossa própria conduta, para que o nosso testemunho não fale mais alto do que a nossa pregação. Ou seja, para que a nossa forma de viver não sufoque o nosso discurso, não seja o contrário. E ele diz aqui que além de não ter do que se envergonhar, ou seja, se alguém for falar a respeito da sua vida, você não vai se envergonhar do que pode ser dito, mas você também deve manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a pregação, muitas vezes a gente diz assim, você é a pregação que muitos não podem ouvir quando você está na universidade, quando você está na escola, quando você está no seu trabalho, mas as pessoas podem ouvir não somente aquilo que você faz, mas aquilo que você fala. Quando você se comporta de acordo com a palavra, as pessoas vão entender que seu testemunho é condizente com o que é pregado. Então, suas palavras vão ser condizentes com a sua ação. Você não vai ser aquele que fala, mas não faz. Ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quando você ganha credibilidade por conta da sua conduta, a pregação fica mais viável. E é nesse sentido que eu trago esse texto como uma parte introdutória, no sentido de que, meus irmãos, não adiantaria nós estarmos ano após ano revisitando os valores da reforma se eles não estivessem gravados no nosso coração. Então é necessário que a cada momento que a gente para falar a respeito de reforma protestante, a gente lembre o que ela traz, o que ela representa e principalmente como ela se aplica na nossa vida. E é assim com qualquer exposição. Ela nos é trazida para que a gente extraia lições e aplique na nossa vida diária. Ou seja, a gente traduza em prática aquilo que a gente ouviu. Então, hoje a gente vai analisar o papel, a importância da reforma protestante no cenário educacional daquela época, mas também os desdobramentos das ideias que foram plantadas posteriormente. Então, espero aqui ir do século XIII até o século XXI, que é o nosso. E, por fim, a gente vai trazer também uma reflexão acerca de alguns aspectos da educação no tempo que a gente vive e a sua relação com a reforma. Minha oração é que Deus possa nos guiar nesses minutos que aqui nós vamos estar. Espero ser sucinto e claro para que todo mundo possa entender e não se canse com a exposição. Meus irmãos, o antigo reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele saiu em 2020, é o Benedito Guimarães Aguiar Neto, falou as seguintes palavras sobre o legado que a reforma deixou para a educação. Antes da reforma protestante tomar forma, o direito à educação era restrito aos nobres e ao clero. Foi Martinho Lutero quem iniciou o movimento para modificar esse cenário. Em uma de suas cartas endereçadas aos príncipes europeus, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, Lutero reivindicava que fossem criadas escolas acessíveis a todos. A carta tem um teor crítico e solicitava que todas as comunidades tivessem suas próprias escolas. Interessante como isso hoje é bem verdadeiro.
certamente, perto de alguma das casas dos irmãos, deve ter uma escola municipal. E a cidade também conta com a escola estadual. Ou seja, quem geralmente está ali no ensino fundamental, anos iniciais, está na escola municipal. Quando você vai para ensino fundamental, anos finais e ensino médio, você geralmente já está na escola estadual. A quem realmente é o direito de ofertar essas vagas. Então, hoje você tem vaga para a maior parte das pessoas, não vou dizer para todo mundo, porque às vezes tem uma falta ou outra, mas você tem a vaga sendo colocada. E eu posso falar, por trabalhar na educação, já há 19 anos, que mudou muita coisa. E vai mudando mais, ao passo que as coisas vão também sendo descobertas, sendo vistas, sendo diagnosticadas. Eu me lembro que eu fui professor em 2013 de uma sala de alunos especiais, mas nem se chamava alunos especiais e nem se chamava atendimento educacional especializado, o famoso AEE, que hoje boa parte das escolas tem. A escola que eu ensino, que eu hoje estou, desde 2022 tem essa sala. Então, materiais para alunos que são deficientes visuais, alunos que têm o transtorno do espectro autista, seja que nível de suporte for, alunos com síndrome de Down e assim por diante. Então, hoje você tem muito mais informação e você tem muito mais acesso. E as comunidades têm as suas próprias escolas. E o aluno, o antigamente chamado aluno regular, ele convive com o aluno especial e isso, de fato, chama-se inclusão. Mas, de fato, não havia inclusão naquele tempo de Lutero. Era somente para que você formasse os nobres, nem sempre tinha tanta valia essa formação, e também os clérigos. Mas aí a educação ganha um papel importante na reforma, porque ela é considerada o meio pelo qual o homem propaga os seus conhecimentos e os seus valores. É numa sala de aula que você diz no que você acredita, é aquilo que você conhece, aquilo que você já aprendeu das séries anteriores que você já pôde estudar. E também é um local repleto de sentidos e intencionalidades, porque tudo que nós falamos tem alguma intenção. Não existe, e eu vou depois finalizar com isso, não existe neutralidade. Neutro só detergente, sabão, mas nós, seres humanos, não somos neutros. Tudo que você fala tem uma intenção. E dependendo de como você fala, pode ter múltiplas intenções. O Hermes Steinmeier, que eu tive o prazer de ser aluno dele agora na especialização de Teologia Reformada, ele diz o seguinte: todo processo educativo visa formar um modelo de homem ideal. Então, hoje, na nossa sociedade, a educação visa formar um tipo de homem. Homem eu falo no sentido genérico. Homem e mulher. Só para não ficar com aquela coisa homem / mulher, né? Então, quando eu falo de forma genérica, então, é formar o cidadão ideal. Então, muito se fala hoje na educação, você vai enxergar na escola dos seus filhos, por exemplo, fala-se de cidadania, fala-se de protagonismo, fala-se de empreendedorismo. É isso que se quer que esteja na cabeça do jovem, para que ele seja o cidadão ideal. Pelo menos na cabeça de quem está no topo, de quem determina o currículo. De acordo com a visão calvinista, o homem é um ser metafísico, que age na realidade com o intuito de superar concepções de mundo materialistas. Ou seja, ele vê tudo isso aqui, mas ele sabe que isso aqui não é um fim em si mesmo. Então, ele age na realidade com o intuito de superar essa superficialidade que nós encontramos em boa parte dos conceitos. Então, fica evidente aqui que a educação reformada possui um caráter religioso em toda a sua base educacional. E isso fica ainda mais claro
pelo fato de que João Amós Comênios produziu o primeiro tratado sistemático de pedagogia, a Didática Magna. Esse tratado trazia a educação como sendo contemplada por 3 áreas. Instrução, seria a primeira área, seriam os conteúdos em si. A virtude, segunda área, entendida pelas habilidades que podem ser desenvolvidas. E terceiro, a piedade, que são as atitudes. Ou seja, quando a gente olha para isso aqui, o que ele queria falar? Você vai aprender conteúdos, o saber técnico, você vai desenvolver habilidades, você vai desenvolver competências, e tudo isso para quê? Para que você coloque em prática. A educação é isso. Você recebe conhecimento, você desenvolve habilidades para que você possa devolver para a sociedade, pela sua profissão, seja ela qual for. Por isso que a gente também fala muito que toda profissão é digna e importante, porque toda ela vai precisar de um determinado conjunto de habilidades e competências. Então, essa visão de Comênios vai pregar que a educação deve considerar o educando e enxergá-lo como ser integral em todas as suas dimensões. Ou seja, o que compõe o homem? O intelecto, a moral e o espírito. Então, a educação deve mexer com o aspecto intelectual do homem, mas não desconsiderar o aspecto moral e o aspecto espiritual. Por isso que é um grande absurdo se alguém diz, ou alguém propõe, de forma legislativa, que a Bíblia Sagrada não deve estar no ambiente educacional. Porque é desconsiderar a necessidade do homem ser alimentado no seu aspecto espiritual. É colocar uma parte do homem à parte, à margem, e é dizer que aquela parte pode simplesmente ser atrofiada, porque ela não vai ser estimulada no ambiente educacional, quando muitas vezes também não é estimulada no ambiente do lar. Para se ter uma primeira ideia da evidência, da relevância, do impacto da reforma na educação, antes da reforma protestante, nós tínhamos cerca de 60 universidades. 60 universidades. Algumas delas já tinham 300 anos. Então você pega 1517, você volta para o século XIII, 1217. E o objetivo só de formar clérigos. Ou seja, universidades que trabalhavam apenas teologia. E ali havia algo muito restrito, muito tempo gasto para pouca coisa. E foi depois desse movimento espiritual e social que as portas foram abertas para a população e grandes universidades foram criadas por cristãos reformados. Aqui eu vou citar pelo menos 4. Uma certamente você já viu naqueles filmes que são filmes que passam na sessão da tarde, às vezes, né, que mostram aquele contexto educacional de universidade, né, o high school nos Estados Unidos. Então, a Universidade de Yale, ela foi criada em 1640. Ou seja, veja que a reforma é 1517, são 123 anos depois. Você já tem uma influência. O que mostra para a gente, a priori, que não quer dizer que o movimento vai ter imediatamente frutos. Os frutos podem surgir muito depois. Mas quer dizer que os frutos permanecem. Quando a coisa é bem feita, o fruto permanece. Uma segunda universidade é a Universidade de Harvard. Tem alguns brasileiros, inclusive alguns nordestinos, que estão estudando agora mesmo lá em Harvard. É extremamente concorrida essa universidade. E ela foi criada 3 anos após, 1643. Outra universidade bastante badalada é a Universidade de Princeton. Princeton foi criada em 1746. Veja agora, um espaço de mais de 200 anos e ainda a reforma sendo essa força motriz da educação. E a Universidade Livre de Amsterdã, em 1881. Se a gente fosse para o lado mais histórico, a gente vai entender que os holandeses
tem uma grande importância também na Reforma Protestante, no propagar as ideias da Reforma Protestante, e eles vêm bater aqui, bem pertinho da gente, né? Ali no Recife você vai ter uma influência, ali no Maranhão também você vai ter algumas coisas dos holandeses por ali também. Então, o lema dos pioneiros norte-americanos era uma igreja, uma escola. Certamente você já foi ao Recife, tem a Igreja Batista da Capunga. Se alguém aqui já passou por ali, tem a Igreja Batista da Capunga aqui, de lado tem uma escola. A ideia era justamente essa, era que toda igreja pudesse ter de lado uma escola. Interessante que às vezes, em um determinado tempo, se pensou assim, uma igreja, uma casa pastoral. Já participei de uma igreja que era assim, a igreja e a casa pastoral do lado. Mas, mais importante do que ter a casa pastoral do lado da igreja para facilitar o acesso dos membros, é você ter uma escola que facilite o acesso à educação dos membros e da comunidade. Porque quando você tem uma escola cristã, confessional, ela não só serve para aquela comunidade, mas ela vai influenciar quem nela se matricular. E às vezes não é só filho de crente que vai para uma escola dessa. Então é uma oportunidade também de você pregar o evangelho. Bom, vou falar agora de Martinho Lutero. A gente vai entrar aqui na questão já dos reformadores. Ele foi quem lançou as bases de uma escola pública moderna, nesse tempo moderno, e de um ensino obrigatório. Talvez você que tem menos de 18 anos e ainda está estudando, fique com raiva da escola. E quando dizem que tem aula vaga, você adora. Vai sair mais cedo. Isso acontece, né? Quando alguém diz assim, professor fulano faltou. Eita, coisa boa. Tem gente que vibra antes de saber que o rapaz está doente, que alguém faleceu da família, né? Mas é muito importante que você perceba que, apesar de obrigatório, essa palavra tão forte, essa palavra que a gente rejeita, porque tudo que se faz por obrigação você não faz com tanto prazer, mas que, se não fosse obrigatório, não seria ofertado para todos. Esse é o sentido de Martinho Lutero, lutar por um ensino obrigatório. Porque quando se torna obrigatório, vira lei. Quando vira lei, o acesso se expande. Imagine só, até 1996, os carros tinham cinto de segurança, mas nem todo mundo usava. Por quê? Porque não era lei. Veio a nova lei de trânsito, e aí as pessoas passaram a utilizar. O acesso já estava meio que garantido, mas agora a coisa fica mais concreta. Então a reforma trouxe também para a gente a tradução das Escrituras. E essa tradução das Escrituras foi fundamental no processo de alfabetização. De vez em quando a gente ainda escuta o relato de pessoas mais antigas da nossa família, que foram alfabetizadas por alguém de uma igreja que ensinava para elas a partir do texto bíblico. E o que ela sabia era um ou outro cântico dos salmos e hinos, um ou outro texto que acabou ali decorando, memorizando, mas ela não tinha acesso a muita coisa. E a palavra de Deus foi aquilo que abriu os olhos dela para o mundo. A reforma não apenas ampliou o plano pedagógico que vinha do Renascimento, mas também foi efetiva no desenvolvimento da escola primária pública. Ou seja, ela tira aquela educação só de nobres e só de clérigos e traz agora para as crianças. Se preocupa com a formação da base e vai trazendo não só conhecimento, mas também valores. Lutero insistiu com as autoridades públicas no sentido de se criarem escolas que visassem a educação secular e eclesiástica. Então, tudo bem que hoje, quando a gente olha assim, a palavra secular não faz muito sentido. Porque para aquele que é alcançado pelo Evangelho, tudo deve ser sagrado.
Se alguém perguntar para você, o que é que você faz da vida? Aí você pode se lembrar assim, eu sou diácono da igreja, eu vou dizer, eu sou diácono. Aí diz, não, mas na vida secular. Aí geralmente a pessoa diz, não, eu sou barbeiro, eu sou professor, eu sou advogado. Mas não tem vida secular para aquele que foi alcançado por Cristo. Porque a sua profissão deve ser realizada para a glória de Deus. Então, na sua vida, tudo que você faz não é secular, é sagrado. Principalmente porque foi Ele que lhe deu a habilidade para aquilo. Mas a ideia aqui é que só existia uma estrutura de currículo eclesiástico. Então tem que se criar agora um currículo secular. Ou seja, um currículo voltado para outras questões, não mais vocacionais, não mais ministeriais, mas agora profissionais. E pode-se dizer que o Philip Melanchthon vai ser meio que o ministro da educação do Lutero, é quem ajuda nessa formação. E a reforma se valeu amplamente da imprensa como elemento de instrução dos fiéis. Claro, fazia pouco tempo que Gutenberg tinha inventado a imprensa. Então, não somente facilitou a expansão das ideias da reforma protestante, mas também facilitou a alfabetização dessas pessoas. Porque os níveis de analfabetismo eram absurdos. Se hoje a gente ainda tem níveis de analfabetismo no nosso país, que em determinadas localidades é gritante, imagine 507 anos atrás, quando nem todos tinham acesso nem à Bíblia, quanto mais a livros de estudo. E Stephen Fisher vai dizer o seguinte, ele sempre defendeu a divulgação da palavra impressa, e a Alemanha liderou a alfabetização europeia no século XVI. Então veja, o berço foi a Alemanha, Lutero está lá, a imprensa surge lá, então a Alemanha se torna essa primeira potência educacional e lidera a alfabetização europeia no século XVI. O fator religioso se torna fundamental como estímulo à alfabetização. Lembra que no começo eu falei que Lutero escreveu uma carta para as autoridades, pedindo amplo acesso à escolarização? Então, o nome dessa carta é aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Isso ele escreve em 1524, ou seja, 7 anos depois, já tinha algo formado para que ele pudesse falar. E além de tratar do descaso para com as escolas, o esvaziamento das universidades, a necessidade do estudo do alemão e de outros idiomas, a utilização de melhores métodos na educação, a criação de boas bibliotecas e a formação de cidadãos responsáveis, sendo o verdadeiro patrimônio de uma cidade. Então veja, o que Lutero fala a respeito da educação nessa carta? Primeiro ele diz, olha, nós não podemos tratar as escolas com descaso. Ou seja, o que há de melhor deve estar nas escolas. Segundo, por que as universidades estão se esvaziando? Porque nem todo mundo tem chamado ministerial e nem todo mundo tem chamado para ser advogado, por exemplo. Imagine que os nobres gostavam do direito, porque eles precisavam saber legislar. E os clérigos só estudavam teologia. Nem todo mundo tem chamado para isso, então as escolas acabavam se esvaziando. Havia necessidade do estudo do alemão, a sua língua materna, mas havia necessidade de estudo de outros idiomas. Hoje, se você termina o ensino médio, praticamente você não tem nada. Você não consegue muita colocação no mercado de trabalho. Aí você vai para a universidade. Quando você vai para a universidade, muitos dos materiais da área que você se dedica vão estar disponíveis em outros idiomas. Espanhol, inglês, francês, alemão. Você vai ter que escolher pelo menos um para saber. Antigamente era um grande diferencial. Nossa, fulano sabe falar inglês. Hoje é o básico. Você vai fazer ciências da computação, por exemplo, sem saber inglês, você vai ficar perdido. Porque programação é praticamente tudo inglês. Então,
a necessidade de outros idiomas, e aí eu trago para a gente. Para que eu vou estudar inglês se eu não vou para os Estados Unidos? Eu sempre escutei isso, porque eu sou professor de inglês. Você pode não ir para os Estados Unidos, mas alguém de lá pode vir para cá. Imagine que um pastor americano venha pregar aqui na igreja. Quem vai traduzir? Liga para mim? Tá certo, eu venho. Mas é importante que a gente se prepare. O meu inglês não é só para dentro de uma sala de aula. Ele é também para servir a Deus. No momento que eu vou ser tradutor simultâneo de uma palestra, de uma pregação, numa igreja, eu estou utilizando o dom que Ele me deu para servir a Ele. Isso também vem com a reforma. Os seus dons e talentos são para servir ao Senhor. Mas é também a utilização de melhores métodos na educação. Tem coisas que já são muito ultrapassadas. A gente precisa progredir. Criar boas bibliotecas. Eu não tenho uma biblioteca tão grande assim. Mas da época do seminário para cá, pelo espaço que comporta lá em casa, quase 500 livros deu para comprar. Ganhar de outras pessoas também. E quando eu olho aquilo ali, eu digo, meu Deus, quanto falta? E a gente fica pensando, e o ritmo de leitura que vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você precisa voltar a ler mais, preciso estudar mais. Eu tenho que ter uma boa biblioteca, não tem como. Não é só um seminarista que precisa de uma boa biblioteca. Todo membro de igreja tem que comprar livros, tem que estudar. Pastor, mas a Bíblia não é suficiente. Não, claro que a Bíblia é suficiente para a nossa fé. E o nosso intelecto também precisa ser alimentado por materiais que muitas vezes saíram de onde? Da própria palavra. Livros devocionais, livros teológicos, coisas que vão alimentar o nosso coração juntamente com a Bíblia. Não é muito raro, muitas vezes a gente está com um livro escrito por algum pastor e a gente pega a Bíblia para ficar acompanhando as referências. Isso é muito salutar. E você tem a formação de cidadãos responsáveis. Essa é a ideia, essa é a grande finalidade. Cidadãos responsáveis vão ser o verdadeiro patrimônio de uma cidade. Se uma cidade tem cidadãos responsáveis, tementes a Deus, ela é totalmente diferente. Imagine uma cidade que todo mundo teme a Deus. Tem pichação, homicídio, sequestro, latrocínio. Pode ter dos forasteiros. Mas se todo mundo temesse a Deus, dificilmente essas coisas teriam lugar na cidade, porque não tem lugar no coração das pessoas. A ênfase dada por Lutero à educação é decorrente da visão teológica dele. Isso vai se tornar mais visível no prefácio do Catecismo Menor que ele escreveu em 1529. E aí me permitam aqui ler o primeiro parágrafo, não ia ler todo o prefácio, que é muito grande, mas só o primeiro parágrafo para a gente ter uma ideia desse prefácio do Catecismo Menor de Lutero. Martinho Lutero, a todos os pastores e pregadores fiéis e piedosos, graça, misericórdia e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. A lamentável e mísera necessidade experimentada recentemente, quando também eu fui visitador, é que me obrigou e impulsionou a preparar este catecismo ou doutrina cristã, nesta forma breve, simples e singela. Meu Deus, quanta miséria não vi! O homem comum simplesmente não sabe da doutrina cristã, especialmente nas aldeias. Infelizmente, muitos pastores são de todo incompetentes e incapazes para a obra do ensino. Essa era a realidade que ele via, por isso ele escreveu. Não obstante, todos pretendem o nome cristãos. Ou seja, apesar de não saber de nada, mas todo mundo dizia, eu sou cristão. E ele diz, estão batizados e fazem uso dos santos sacramentos. Imagina uma igreja que ninguém sabe absolutamente nada de Bíblia. Mas todo mundo se reúne, todo mundo é batizado e todo mundo ceia. Sem a compreensão
do que significa aquele momento. Porque se nós não discernirmos o corpo e o sangue do Senhor, nós comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Veja o quanto é sério. E ele diz: não sabem nem o Pai Nosso, nem o credo, nem os 10 mandamentos. Vão vivendo como brutos, irracionais, suínos. E agora veio o Evangelho, é que aprendem a abusar magistralmente de toda a liberdade. Porque o Evangelho diz: você é livre, mas você não é livre para fazer tudo. Na realidade, meus irmãos, se nós fôssemos observar, nós somos livres da escravidão do pecado, mas nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos, servos de Deus. E se nós não estivermos presos, escravizados à vontade de Deus, estaremos presos e escravizados à vontade do nosso inimigo. Então é melhor estar aqui. E aí ele diz que as pessoas abusavam dessa liberdade, queriam viver de todo jeito. E ele diz: ó bispos, como havereis de responder perante Cristo pelo fato de haverdes negligenciado tão vergonhosamente o povo, e por não haverdes jamais cumprido por um momento o vosso ofício? Qual o ofício de quem é líder da igreja? O que os apóstolos faziam, deveriam fazer na igreja do Senhor? Pregação e oração. Por que em Atos 6 separam-se 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa conduta, para servir as mesas? Para que os apóstolos não negligenciassem o ministério da oração e da palavra. E ele diz: que não vos alcance a desgraça. Proibis uma das espécies, insistis em vossas leis humanas, mas entre mentes não vos tomais de nenhum cuidado sobre se conhecem o Pai Nosso, o credo, os 10 mandamentos ou qualquer palavra de Deus. Ai de vós eternamente. Apesar de Lutero não ser muito fã de Tiago, parecia que ele estava lendo Tiago. Vocês que querem ser mestres, tenham cuidado. Não queiram muitos de vós ser mestres, porque vocês vão ser cobrados por isso. Por isso que ele diz: ai de vós eternamente. Vocês não estão fazendo o que deveriam fazer. As pessoas não sabem de nada, elas estão totalmente ignorantes. É por isso que aquela época era chamada de Idade das Trevas, porque as pessoas não viam a luz, nem do Evangelho, nem qualquer outra coisa. Em 1530, num sermão chamado Uma Prédica para que se mandem os filhos à escola, Lutero declarou a responsabilidade do Estado em obrigar as crianças a irem à escola. Hoje você lê na Constituição Federal de 1988, eu já era nascido nessa época, ela diz o seguinte, que é responsabilidade, a obrigação do Estado promover a educação a todas as pessoas. Lutero já dizia isso em 1530. As crianças precisam estudar, elas precisam ser obrigadas a irem à escola, até porque se elas não forem obrigadas, elas não vão. Infelizmente, até pela forma como as coisas são feitas no sistema educacional. As disciplinas estudadas naquela época consistiam de leitura, escrita, religião, música sacra e latim, com adaptações do sistema de Melanchthon. Paul Monroe vai concluir o seguinte: nenhum outro povo chegou, mesmo aproximadamente, ao aperfeiçoamento dos estados alemães em assuntos de educação. Tinha que ter um Lutero, e não um Paulo Freire. Tem que ter um homem que saiba, que não se aparta do conhecimento de Deus para a vida do ser humano. O homem não é simplesmente um ser social, não é simplesmente um ser intelectual, é um ser espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas a gente fala agora um pouquinho de João Calvino. Esse reformador francês,
viveu 55 anos. Os homens viviam muito pouco naquela época. Mas ele foi o principal arquiteto da tradição reformada do protestantismo. Para Calvino, cosmovisão é um compromisso de fé e prática. Ou seja, que essa questão de cosmovisão ser um compromisso de fé e prática. Ou seja, a forma como você enxerga o mundo é determinada pela sua fé e determina as suas ações. Ou seja, você crê em Deus e isso vai fazer com que você olhe o mundo à sua volta de acordo com a palavra de Deus. E você vai agir em relação a esse mundo à sua volta de acordo com os princípios dessa palavra de Deus. Não dá para ser diferente. Por isso, o trabalho de Calvino em Genebra consistiu na aplicação de sua fé às condições concretas da sua existência. Ou seja, você tem essa fé, então traduza essa fé em prática. O que é a nossa regra de fé e prática? Palavra de Deus. Então, quando os reformadores falavam sola escritura, eles não estavam simplesmente dizendo que o povo tinha que ter acesso à palavra de Deus, mas que ao ter esse acesso, eles vivessem de acordo com essa palavra, ou seja, é uma regra de fé, mas que se traduz em prática. E a fé é chamada a se materializar nos desafios que se configuram diante de nós em nossa história de vida. Você diz que crê em Deus, alguém da sua família fica doente, o que é que você faz? Se desespera? Se o médico disser que não tem cura, você passa noites e noites chorando, se descabela e diz, se acabou tudo? Ou você dobra os joelhos e começa a orar? Porque para Deus não existe impossível. Se para Deus não existe impossível, o médico pode até dizer que não tem cura, mas eu sei que o meu Deus é o médico dos médicos, e se estiver dentro da sua soberana vontade de curar, Ele cura. Então o que é que eu vou fazer? Procurar ver se eu tenho dinheiro na conta para contratar um melhor médico? Não necessariamente. Procurar a transferência para um hospital maior, que dê mais condições? Não necessariamente. Eu preciso procurar aquele que tem solução para todas as coisas. Muita gente diz, o dinheiro acabou, a gente já comprou remédio, já fez tratamento, não dá mais. Eu vou procurar agora meus amigos, os influentes, vou tentar com outros. E aí a influência vai começando a funilar e você não consegue nada. Não tem quem indique, não tem quem trabalhe, não tem quem abra as portas. Você fica na fila, seja do SUS, seja do plano de saúde, as portas não se abrem. Porque você procurou pessoas. Aí você diz, agora só me resta orar. Quando era tudo que você deveria ter feito desde o começo. Ou seja, se a calamidade bate à sua porta, o que você deve fazer é orar. E as outras coisas Deus vai te dando estratégias. Mas o principal é falar com Ele. O principal é recorrer a Ele. Porque outros não terão alternativas como o nosso Deus tem. Na sua primeira permanência em Genebra, durante 2 anos, Calvino insistiu junto aos conselhos para melhorar as próprias condições do ensino, bem como os recursos da escola. Ele apresentou ao Conselho Municipal um projeto educacional gratuito que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas. Tem que lembrar uma coisa para vocês: não somente a educação era restrita aos nobres e aos clérigos, mas muitas vezes também só aos meninos. E aí Calvino diz, meninas também têm que estudar. Tem profissões que são propícias à atuação feminina. Eu faço um tratamento de saúde há mais de 7 anos. É um tratamento permanente. E
a cada 28 dias eu preciso fazer uma infusão numa clínica. Eu já tive a oportunidade de ser medicado por enfermeiros, mas é diferente quando a mão feminina vai tentar achar a nossa veia. Porque a gente naturalmente é mais grosseiro. A gente foi feito para quebrar pedra, para organizar o portão de casa, para pegar 2 sacos de lixo e botar do outro lado da rua. Esse é nosso trabalho. É pegar os meninos, botar assim na carcunda, vai para a feira, volta cheio de saco. O homem é isso, é mais grosseiro mesmo. A mulher é mais delicada. Ela não vai pegar uma agulha, colocar na sua veia e ficar sacudindo, dizendo, não estou achando a veia. Às vezes o homem pode fazer isso. Tem profissões que são a cara da mulher. Ela foi feita para aquilo. Ela foi dotada por Deus para exercer aquelas funções. Os homens podem até fazer, mas assim, tem coisa que só elas mesmas. A gente precisa. E elas precisam de educação para chegar a isso. E teve um grande apoio do público. Impressionante. O pessoal da Suíça disse, concordo, as meninas têm que estudar mesmo, têm que se preparar para a vida. E dessa proposta surgiu o Collège de Rives. Nós temos aqui a primeira escola primária gratuita e obrigatória da Europa. Isso é 1536. Primeira escola pública, gratuita e obrigatória. A partir de 1541, Calvino pôde reestruturar o sistema educacional dessa cidade. Então, o Estado estava empobrecido, apelou para doações e legados. Calvino criou a Academia de Genebra, 1559. Ela teve uma origem muito modesta, mas Calvino se esforçou por construir um corpo docente competente. A escola pode não ser tão linda, mas tem professores bons, isso é o que importa. A base da formação educacional em Genebra era a Bíblia, competia à família e ao Estado o cuidado com a educação. No entanto, a igreja tinha um papel especialíssimo. Com o estabelecimento da academia, o historiador Charles Bourgeot, antigo professor da Universidade de Genebra, disse que esta foi a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. Quando você conhece as coisas, quando as informações chegam, seus olhos se abrem, você se sente livre. Agora eu posso pensar, agora eu posso tirar minhas conclusões, agora eu posso dizer alguma coisa, eu posso ter minha opinião. É a primeira fortaleza de liberdade naqueles tempos modernos. E agora a gente vai para um terceiro ponto, que é o pensamento puritano na educação. O ímpeto puritano no que diz respeito à educação estava fundamentado numa causa religiosa. Todo o pensamento educacional proeminente da reforma possui esse caráter. Tudo que se falar de educação na reforma vai ter esse viés religioso. Hermes Steinmeier, mais uma vez, utilizando aqui as palavras dele, diz o seguinte: o grande objetivo dos reformadores era preparar homens e mulheres que, obedientes a Deus, o servissem por intermédio do aperfeiçoamento e emprego das suas habilidades, procurando em todas as esferas de sua existência glorificar a Deus, realizando assim o propósito da sua criação. Por isso, dentro da visão reformada puritana, o currículo era composto pela teologia, artes, ciências, incluindo tanto a Bíblia quanto os clássicos. Então veja, a gente já parte para um ponto onde você vai ter teologia, arte e ciências, já expande um pouco mais. Você tem a leitura da Bíblia, mas também a leitura dos clássicos. O puritanismo, por ser um movimento erudito, assim que chegou à América, se propôs a criar universidades. Ele compreendia que a fé cristã não poderia abraçar o anti-intelectualismo. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque anti-intelectualismo a gente ainda sofreu um bom tempo. E talvez você já tenha escutado frases do tipo: não manda fulano para o seminário não, ele vai ficar frio. Se estudar muita teologia, ele vai ficar frio. Isso é muita coisa na cabeça e a unção vai embora.
e ele não vai deixar o Espírito agir na vida dele, vai ficar engessado. Não é. Na realidade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos próximos dele, mais nós somos cativados a amar a Deus e a obedecer à sua vontade. Quanto mais eu leio a palavra, leio os materiais que são extraídos da palavra, quanto mais eu leio teologia, mais eu devo amar a Deus e ser mais devoto a Ele. Eu não posso ser frio. Estou lendo sobre aquele que me salvou, aquele que enviou o seu Filho para que eu fosse justificado, e que, quando o seu Filho retornou, enviou o Consolador, aquele que, através da pregação dessa palavra, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que hoje me auxilia nesse processo de santificação diário. Se eu conheço isso, não posso ser indiferente, eu não posso ficar frio. Então, anti-intelectualismo, não pode estudar, não pode ser doutor, não pode ser isso, não pode ser aquilo, porque tem que ser só aqui. A gente não pode abraçar esse tipo de coisa. A fé cristã não pode abraçar o anti-intelectualismo. Quanto mais você puder conhecer, conheça, sabendo que todo o seu conhecimento deve glorificar a Deus e não a você mesmo. Os puritanos defendiam que a vida piedosa não estava antagonizada com a inteligência, ou seja, você pode ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus e ser inteligente. Também já escutei a seguinte frase: nossa, você é crente? Que legal! Eu achava que crente era tudo alienado, e você é inteligente, você é formado, você é professor. Crente não é tudo alienado. Crente faz universidade, crente trabalha, crente ensina, crente vive para a glória de Deus, e isso vai implicar em várias coisas. Os puritanos enfrentaram batalhas contra grupos religiosos sectários e extremistas que não valorizavam a importância da educação. Infelizmente. Quanto a isso, o Leland Hyken, que escreveu Santos no Mundo, vai dizer o seguinte: a educação sempre precisou de defesa contra forças anti-intelectuais na sociedade dentro da igreja. No século XVII, protestantes radicais na Inglaterra, conhecidos como sectários, mantinham um ataque constante aos puritanos e a outros que enalteciam o valor da educação e a importância do uso da razão. O movimento puritano sempre rejeitou essa polarização entre fé e razão, e estavam fundamentados no princípio de que a fé era baseada no conhecimento. A sua crença na autoridade da Bíblia não fez com que eles menosprezassem a razão. O puritanismo não se restringe à ideia de um movimento meramente religioso. Ele é marcado também como um movimento erudito, ao valorizar a escola e considerá-la um dos principais catalisadores de uma reforma completa na sociedade. Você quer que a sociedade seja transformada, você oferece educação para as pessoas. Hoje, o que é que as pessoas têm? Mais do que livros nas mãos. Eu estou vendo um aqui, ó. Celulares. Mas infelizmente nem todo celular tem um Kindle. Nem todo celular tem e-books, PDFs. Nem todo celular tem textos. A maioria dos celulares são com jogos, fotos, vídeos, redes sociais. E não há nada de mal em si, mas o problema é que a gente acabou se tornando cada vez mais ignorante e mais vulnerável a determinados ataques intelectuais, quando a gente esqueceu que precisa de conhecimento. E esse conhecimento está na escola, está no sistema educacional como um todo. Por exemplo, a fundação do Harvard College ocorreu 6 anos após a chegada dos puritanos ingleses em solo americano. Veja como eles valorizavam realmente a educação. A educação puritana não visava apenas instruções religiosas, também tinha o ensino das artes,
das ciências e da leitura dos clássicos. Só que a ignorância era algo extremamente temido dentro do modelo educacional reformado puritano. Para tanto, o estudo era amplo, oferecia essa visão abrangente de todos os ramos do saber, evitando essa dicotomia religioso, não religioso, espiritual e natural. Os estudos ministeriais em Harvard não apenas aprendiam os estudantes ministeriais em Harvard não apenas aprendiam a ler a Bíblia na sua língua original e a expor a teologia, mas também estudavam matemática, astronomia, física, botânica, química, filosofia, poesia, história e medicina. Vê que agora, com a criação da universidade, além de você ter um modelo educacional que tinha um quê religioso, tinha também um ponto artístico, conhecer as artes, e também um quê científico, mas ele se expande para várias áreas do saber. A ênfase puritana foi marcante em todos os níveis educacionais, e você pode ver isso tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Por trás desse ardor pedagógico e social herdado da reforma estava um fundamento teológico muito sólido. Essa perspectiva amparava-se num conceito de Deus, do homem e do propósito do homem nessa vida. Então, Deus é reconhecido como Criador e Senhor de todas as coisas. Você parte desse pressuposto. Sendo Ele que doa a vida e tudo que nós temos vem de Deus. Nós devemos conhecer a Deus, ter experiência com Deus, amar a Deus, obedecer a Deus e cultuar a Deus. E o homem? O homem foi feito sua imagem e semelhança. Ele deve ser respeitado, amado e ajudado. A educação, portanto, visava preparar o ser humano para melhor servir a Deus na sociedade, a fim de que Deus fosse glorificado. Então, a educação reformada puritana não tinha um fim em si mesma, mas ela é caracterizada por um propósito específico. O saber é para viver autenticamente em comunhão com Deus. Você conhece todas essas coisas para que você viva em comunhão com Deus, refletindo isso no cumprimento dos seus deveres religiosos, familiares, políticos e sociais, agindo nesse mundo de uma forma que seja coerente com a nossa nova natureza. Ou seja, você deixa o velho homem para trás e mostra a essa sociedade que você passou por uma transformação através do conhecimento do Evangelho. Tudo isso para a glória de Deus. E aí, para finalizar, falar para vocês que educar não predispõe neutralidade. Nós vivemos nesse período chamado pós-modernidade. Esse tempo em que as discussões do campo político, econômico e educacional ganham novos significados e novos rumos. Nós temos experimentado o auge das novas tecnologias. Você talvez tenha comprado o seu Samsung A31. Já existe o A51. Se você comprar o A51, vai ser lançado o A71. E você não vai acompanhar. Lançaram o iPhone novo. Já estão trabalhando no lançamento do novo iOS, novo sistema do iPhone. Daqui a pouco vai ser lançado outro iPhone. E você pode correr o quanto quiser. Você não vai acompanhar as novas tecnologias. Cada vez mais os dispositivos sendo pequenos com a nanotecnologia. Antigamente um celular era grandão assim, você puxava uma antena e abria aquele bocão para falar nele. Hoje é desse tamanho. Se bem que agora as telas voltam a crescer, porque o celular faz tudo, menos ligar para as pessoas. Você não compra o celular para fazer ligação. Você assiste Netflix, YouTube, tem as redes sociais, tem uns que tem até televisão. Então você faz muita coisa, menos ligação. E aí, veja só, a maneira que o homem tem enxergado a realidade e o futuro tem mudado radicalmente. Tem muitas pessoas, por menos idade que tenha, que já veem que não existe mais nenhum futuro, nenhuma perspectiva para elas. Eu escuto de vez em quando de jovens de 13, 14 anos dizendo: eu não tenho sentido a minha vida. Quando eu sair daqui, o que é que eu vou fazer?
Estudar para quê? Se eu não quero nem viver, quanto mais trabalhar. Enxergam a realidade como sendo só aquela telinha de 6 polegadas. Fixam os olhos, nem piscam. Passam horas, como se fossem minutos. A gente é que sabe o quanto tempo demorou para aquele menino soltar aquele bendito celular e vir jantar. Mas para ele foi à tarde, passou rápido. Eles não enxergam mais a realidade nem o futuro. Alistair McGrath vai dizer o seguinte: o termo pós-modernismo alcançou importância própria na metade da década de 70. Veja que não é uma coisa muito nova, tem pelo menos 50 anos. Ele já tinha sido usado antes, mas ganhou cada vez mais aceitação e credibilidade dessa época para frente. Especialmente com a publicação do livro La Condition Postmoderne, do Jean-François Lyotard, em francês, em 79, e em inglês, 5 anos depois. O termo ganhou ampla aceitação, mesmo havendo debate continuado sobre o que ele significa exatamente. Mas pode-se dizer que ele oferece correta avaliação do tom cultural contemporâneo, ou seja, tudo que a modernidade trouxe, o mundo já passou. Apesar de que algumas comunidades do mundo nem passaram da modernidade, nem chegaram na modernidade ainda, mas a maior parte do mundo já vive essa pós-modernidade. Valores invertidos, subvertidos, transformados. O que era certo agora é errado, o que era errado está certo. E muito mais. O pós-modernismo defende na esfera dos valores que não há uma verdade absoluta. Você fala alguma coisa e diz assim: ah, isso é a sua verdade, a minha verdade é diferente. E nessa história de verdades, não se volta para a verdade que é absoluta. É essa palavra aqui. E relativizando essas questões, ela submete também essa relatividade do contexto social e cultural. Pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte: a mentalidade pós-moderna rejeita o ideal do pensamento moderno, de que a verdade pode ser alcançada por meio da análise racional. Considera que a promessa do iluminismo, a de encontrar uma resposta unificada para a realidade, falhou completamente. Assim, ela abandonou a busca de verdades absolutas e fixas que caracterizou o período anterior, rejeitando igualmente o conceito de dogmas e definições exatas. A gente escuta a palavra dogma num contexto mais católico, apostólico, romano. Mas o que é um dogma? Simplesmente uma verdade irrefutável. Uma verdade absoluta. E é isso que eles buscam quebrar. Um exemplo bem simplesinho. De que uma família é formada? Pai, mãe e filhos? Nem sempre. Hoje uma família pode ser formada por mãe e filhos, pai e filhos, ou simplesmente uma pessoa e um pet. Não tem os pais de pet, mãe de pet? É. E elas se consideram um arranjo familiar. Inclusive, pessoas já deixaram sua herança para pets. Não sei como eles administraram, se torraram tudo com um mês, enfim. Mas já aconteceu. E o pior é que a justiça vai tendo que se acomodar a esses novos conceitos. E a gente é também obrigado a abraçar isso. Porque senão a gente vai ser X-fóbico, Y-fóbico, 1, 2, 3-fóbico e assim por diante. Se eu digo que eu gosto de maçã, e alguém diz: não, maçã é muito ruim, eu gosto mesmo é de uva. Eu digo: não gosto muito assim de uva não, uvofóbico. Porque quando você não é a favor de uma coisa, naturalmente no pensamento pós-moderno você é contra. Mas não, eu só não gosto tanto, não é o meu favorito.
Mas é aquela coisa, se você não está com eles, você é contra eles. Infelizmente, isso faz parte da pós-modernidade. E para tirar isso, difícil. Nós sabemos que a tarefa de educar muito está envolvida com o propósito de formação das atuais e das futuras gerações. Você ensina hoje uma criança, um adolescente, para que lá na frente, aquilo que você ensinou seja ensinado por elas para outras gerações. Você quer que um filho seu crie os seus netos mais ou menos da maneira que você criou, porque você sente que fez o melhor, apesar de que você também, querendo acertar, às vezes errou, mas sempre com boas intenções. Então você diz, se meu filho criasse meus netos como eu criei, no caminho do Senhor, levando para a igreja, escola dominical, respeitando os professores, é isso. Mas a pedagogia não está desassociada de pressupostos filosóficos, ou seja, a tarefa de educar não é neutra. Você ensina em casa de um jeito, só que o sistema educacional, de toda forma, vai começar a impor algumas coisas também na cabeça dos nossos jovens. Estou com isso dizendo que você não deve matricular seu filho na escola. Eu estou querendo dizer que a gente precisa fazer bem feita a nossa tarefa de casa, ensinando os pressupostos cristãos para eles. Eu não tenho medo que nenhum jovem de nossa igreja vá à universidade. As pessoas dizem, for para a universidade, desvia, né? Não, se tiver base, não desvia. Nós fomos chamados para influenciar, não para ser influenciados. Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento e base bíblica. Então, nada mais importante do que um discipulado. Nada mais importante do que uma escola bíblica dominical. Um culto de doutrina, para que eu possa enfrentar não só a universidade, mas a vida como um todo. A maneira de pensar pós-moderna vai afetar toda a filosofia e metodologia educacional atual. Esse rapaz aqui eu estudei na época lá de letras, Cipriano Lucchesi, ele vai dizer o seguinte: a educação é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. A prática pedagógica vai estar articulada com uma pedagogia, que nada mais é que uma concepção filosófica da educação. E essa concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional. A reforma vai propor um modelo de educação e o seu currículo permeado por uma base de visão cristã do mundo. John MacArthur vai dizer o seguinte: uma verdadeira visão cristã de mundo começa com a convicção de que o próprio Deus falou nas Escrituras. Alguém vai dizer para você, lá na escola, na universidade, no trabalho, tu anda com esse negócio, esse livro da capa preta debaixo do braço, isso é literatura de homens, foram homens que escreveram isso. Claro, não podia ser de extraterrestre, foram homens inspirados por Deus, homens valorosos que não precisaram abdicar das suas individualidades para serem usados para escrever essa palavra. Você percebe um homem extremamente erudito como Paulo e um homem extremamente simples como Amós. E os dois textos são canônicos, os dois textos estão na palavra de Deus e falam ao nosso coração e à nossa realidade. Então, a reforma mostra isso para a gente. Primeiro de tudo, eu preciso crer que foi Deus que falou nas Escrituras. Isso aqui é palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus. Segundo, as Escrituras são um modelo no qual nós devemos testar todas as outras declarações de verdade. Se alguém disser, isso aqui é verdade, está certo, espera aí, vou conferir aqui na palavra. Se a palavra disser que é verdade mesmo. Se a palavra disser diferente, então isso que você falou que é verdade, para mim é anátema, eu rejeito, é maldito, eu não quero esse conhecimento para mim. A menos que esse conceito básico domine a nossa perspectiva em toda a vida, nós não podemos legitimamente declarar que adotamos uma visão cristã de mundo. E a partir dessa compreensão, então, a educação cristã reformada tem, por um dos seus objetivos, possibilitar ao educando uma visão integrada da realidade, tendo por relação o Criador e os seus propósitos. A educação cristã, por entender que o homem é por essência um ser divino, compreende, de acordo com Solano Portela, que o conhecimento para ser legítimo deve
proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo assim às pessoas uma visão integrada e correta da vida e da criação. Sabe por que que tem mãe matando o próprio filho, como aconteceu aquele caso, que a mulher até degolou a criança? Sabe por que que acontece esse tipo de coisa? Porque eles não entendem que o doador da vida é Deus, e é somente Ele que pode tirar. Sabe por que que filho não respeita pai? Porque não leu nessa palavra: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Sabe por que que tem muitos pais que não dominam seus filhos, porque acham que um grito vai resolver? Porque eles não leram Efésios 6,4. Não leve seus filhos à ira, mas crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe por que que os irmãos discutem e brigam e se intrigam e deixam de tomar ceia, porque não pode sentar do lado daquele irmão? Porque eles não leram que Paulo recebeu uma carta dos da casa de Cloe, falando das contendas entre os irmãos de Corinto. Eles não leram sobre Evódia e Síntique, que não se entendiam, mas que tinham que conviver na mesma comunidade. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Tudo que a gente vive está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Então, do ponto de vista curricular, a educação cristã vai além de inserir a Bíblia no currículo. Portanto, nós concluímos dizendo o seguinte, meus irmãos, que é necessário que nós, enquanto liderança eclesiástica, nós busquemos ter e promover em nossas comunidades uma sólida cosmovisão cristã e reformada, de modo que a nossa forma de ver o mundo seja pelas lentes do Evangelho de Jesus Cristo, pelos princípios das Escrituras Sagradas, e que o nosso procedimento seja condizente com o que nos é pregado a partir da meditação do texto sagrado. Amém.